Oi fanfiqueiros lindos, hoje vim trazer algo novo para vocês. Eu transformei uma das minhas fics em áudio para enviar para uma grande amiga que anda muito ocupada e não está tendo tempo para ler. Ela gostou e sugeriu que eu postasse o áudio aqui no canal. Então resolvi fazer o teste. Esse é um one shot que postei no Wattpad. Espero que gostem. Se gostarem posso trazer outras fics no mesmo formato. Se inscrevam no canal. Então vamos começar a fic. Projeto fanfic e áudio. O ponto final. O tempo estava tão frio que até os carros pareciam mais preguiçosos enquanto andavam. Uma grossa camada de neve cobria as ruas de Seul, que já estava toda enfeitada com os temas natalinos. As ruas estavam praticamente vazias àquela hora. Os estudantes tinham ido para casa mais cedo, pois era o fim do primeiro trimestre de aulas. Seung-kwan entrou no ônibus apreensivo, pensou que seria o único aluno a deixar a escola naquele horário. Teve que terminar um trabalho na biblioteca e acabou perdendo a hora para pegar o ônibus escolar. Era o último dia de aula antes das férias de fim de ano. E teve que ficar na biblioteca até mais tarde para refazer um trabalho de química. Antes de se sentar ouviu que mais alguém havia entrado no ônibus. Não se virou para ver quem era. E quando se sentou, se assustou com a presença de Han-sol ao seu lado. O rapaz meio coreano meio americano estudava na sua sala. Seung-kwan era próximo de quase todos os seus colegas de classe. Han-sol era o único que não dava nenhuma atenção às piadas e às brincadeiras que ele fazia na sala de aula. Na verdade Han-sol era tão calado que Seung-kwan não era o único a ser ignorado por ele. Desde que havia se transferido para aquela escola, há 3 meses, ainda não tinha nenhum amigo. Seung-kwan sabia que moravam no mesmo bairro. Pois Han-sol descia uma paragem antes da sua, mas estranhou ver o rapaz no ônibus àquela hora. Assim que se sentou Han-sol plugou seus fones de ouvido e se acomodou no banco. Seus gestos deixavam bem claro que não queria ser incomodado. Seung-kwan que adorava conversar e estava louco para falar com alguém. Depois de ter ficado tantas horas trancado em uma biblioteca sem poder sequer fazer barulho, se sentia decepcionado com a atitude hostil de seu colega de classe. Mas mesmo sendo ignorado Seung-kwan se sentia um pouco aliviado por ter alguém conhecido ali. Estava realmente assustado por ir sozinho para casa àquela hora. Em pouco tempo Han-sol começou a cochilar. Seung-kwan observava atentamente aquela cena hilária. O rapaz mais bonito de sua sala. Aquele por quem todas as meninas da escola babavam. Dormia com a cabeça jogada para trás e a boca aberta feito um bagre. Seung-kwan não resistiu e usou seu telefone para tirar uma foto de seu colega de classe. Ao pegar seu telefone Seung-kwan viu as notificações. Jung-han tinha lhe enviado 16 mensagens e sua mãe apenas 2. Seung-kwan, se você não me responder, se considere morto amanhã. Era mais uma mensagem de Jung-han que acabava de chegar. Seung-kwan começou a digitar uma mensagem para seu melhor amigo, mas antes que a pudesse enviar seu telefone desligou. Merda! Ele pensou que tinha dito aquilo baixinho, mas logo viu que estava enganado ao notar os olhares dos outros passageiros sobre si. Han-sol também se mexeu um pouco e sua cabeça que antes pendia para trás foi parar no ombro de Seung-kwan. Ele ficou paralisado, não sabia o que fazer. Os fios dourados de Han-sol exalavam um cheiro confortante e não era nem um pouco ruim ter ele ali apoiado em seu ombro, mas aquilo era estranho. Não tinham intimidade o suficiente nem para se cumprimentarem quanto mais para ficar naquela posição. Pensou que Han-sol ficaria chateado quando acordasse e se desse conta que estava apoiado no ombro do garoto que ele mais desprezava na sala de aula. E foi durante toda aquela briga interna que Seung-kwan perdeu sua parada. Passou tanto tempo perdido naquela sensação meio constrangedora, que não viu que o ônibus se aproximava de seu bairro. Não só perdeu sua parada como nem se deu conta daquilo e quando prestou atenção onde estava viu que o ônibus já estava quase vazio e que o mesmo se dirigia para o ponto final. Ponto final garagem. O motorista anunciou antes de sair do ônibus. Seung-kwan se levantou atordoado e seguiu o motorista. Que horas sai o próximo ônibus? Han-sol acordou e levou algum tempo para entender o que estava acontecendo. Não tem mais ônibus hoje. Como assim? Eu tenho que ir para casa. Vocês têm que andar até o ponto do posto de polícia. Um ônibus de viagem passa por ali. Han-sol estava logo atrás de Seung-kwan. Sem dizer nenhuma palavra, Han-sol segurou Seung-kwan pelo braço e fez um gesto com a cabeça para que ele o seguisse. Han-sol já havia passado por aquela situação antes e sabia para onde deveria ir para pegar o ônibus de volta, que na verdade pararia bem longe de onde tinham que descer.
Hansol andou despreocupadamente em frente a Seung-kwan sem notar o medo crescente de seu colega de classe. O caminho era praticamente no meio do mato e não havia ninguém ali por perto. Seung-kwan estava com muito medo. Sua imaginação fértil o colocava em milhares de situações apavorantes. Chegaram ao ponto de ônibus. O antigo posto policial estava fechado e o ponto era tão isolado e amedrontador que Seung-kwan se aproximou de Hansol sem perceber. Não se importava em como era a relação dos dois na sala de aula. Naquele momento só conseguia pensar que deveriam ficar juntos para enfrentar qualquer problema que surgisse. Os dois se acomodaram em um dos lados do ponto de ônibus onde o vento não batia, tentavam não congelar enquanto esperavam pelo ônibus. "Posso usar seu telefone?" Hansol, que não olhava para Seung-kwan naquele momento e tinha seus fones no ouvido, não ouviu o que o rapaz falava. Seung-kwan tocou o ombro do maior e esperou que ele tirasse os fones do ouvido. "Me empresta seu celular." Hansol retirou os fones do aparelho e o entregou a seu colega. Seung-kwan ligou para sua mãe, mas ela não atendeu. Então deixou uma mensagem. Mandou também uma mensagem a Jeon Ki-han, pois queria estar vivo pela manhã, para poder contar ao amigo tudo o que estava acontecendo. "Obrigado." Hansol esboçou um sorriso. Não chegou a mostrar os dentes, apenas alargou os lábios enquanto olhava diretamente para Seung-kwan. Era a primeira vez que Seung-kwan via aquela cena. Não pôde deixar de pensar que ele era ainda mais bonito quando sorria. Já havia admitido a si mesmo que Hansol era muito bonito. Qualquer um que não fosse cego ou antifã do Leonardo DiCaprio acharia Hansol bonito. Seung-kwan sentiu algo estranho. Estavam próximos demais. Estavam ali sozinhos no meio do nada e os olhos dos dois estavam conectados já há alguns segundos. Era estranho para os dois, pois não era a primeira vez que se viam, mas era a primeira vez que se olhavam daquela maneira. Seung-kwan foi o primeiro a desviar o olhar. Baixou o rosto assim que sentiu suas bochechas esquentarem. Olhou para todos os lados e não tinha para onde fugir, só desejava que Hansol não tivesse notado seu embaraço. Seung-kwan ainda se sentia deslocado quando ouviu ao longe alguns barulhos de alguns veículos. Não demorou para que um bando de motoqueiros se aproximasse do ponto de ônibus. Nem podia contar quantos eram. Ao notar a presença dos dois jovens no ponto do ônibus, o motoqueiro que vinha à frente do pelotão diminuiu a velocidade e fez um sinal para os que vinham atrás. Os companheiros entenderam o recado do chefe. Passaram lentamente pelos estudantes, fazendo o máximo de algazarra que conseguiam. Gritavam e aceleravam as motos para se rirem das caras assustadas dos dois rapazes. Seung-kwan se esqueceu completamente de suas bochechas coradas e praticamente colou seu corpo ao de Hansol. A cada barulho feito pelo bando ele escondia sua cabeça no peito do loiro e se controlava para não gritar pelos sustos que levava. Hansol pôs sua mão no ombro de Seung-kwan e a desceu, até que pudesse envolver sua mão a do menor. Entrelaçaram os dedos. Apertou levemente a mão de seu colega, tentando passar a ele algum conforto. Quando o bando foi embora, os dois ainda ficaram naquela posição por algum tempo. Seung-kwan ainda estava muito assustado e Hansol não queria que eles se separassem até que ele se acalmasse. Hansol subiu sua outra mão e deu tapinhas no ombro de Seung-kwan. Seung-kwan estava realmente assustado, algumas lágrimas marejavam seus olhos. Ele não se preocupou com nada naquele momento a não ser em encontrar algum alívio para o susto que acabava de passar. Sentir a mão de Hansol em seu ombro o fez querer mais contato, sentia que seu corpo desabaria se não se apoiasse completamente. Levantou sua mão, que não estava entrelaçada, de Hansol, e deu um meio abraço em seu colega de classe. Hansol não sabia bem o que fazer. Queria retribuir aquele abraço. Queria muito envolver completamente Seung-kwan em seus braços, mas estava encantado pela sensação de segurar a mão de Seung-kwan. Não queria largá-la. O toque de suas palmas e o envolver de seus dedos era bom demais para que ele a largasse. "Está tudo bem, eles já foram." A voz de Hansol fez Seung-kwan se dar conta do que estava fazendo. De imediato deu um passo para trás e desgrudou seu corpo do seu colega. Hansol não largou a mão de Seung-kwan e ficou desapontado quando o outro se afastou. Os dois olharam para as mãos ainda entrelaçadas e depois se olharam tentando entender o que estava acontecendo ali. Seung-kwan tentou tirar sua mão da de Hansol, mas o maior não permitia. "O que você está fazendo?" Hansol também não sabia o que estava fazendo, apenas não quis findar algo que estava sendo agradável. "Não sei." Era a resposta mais verdadeira que podia dar naquele momento. "Então solta minha mão." "Oh, desculpa."
Han Sol afrouxou os dedos e colocou sua mão no bolso para que ela não perdesse o calor que vinha da mão do menor. Seung-kwan riu. Viu que não era só ele que estava sem graça com aquela situação. Viu Han Sol respirar fundo sem saber o que fazer. Não precisa pedir desculpas, é que isso tudo foi meio estranho. Os dois riram. Dessa vez Han Sol riu de verdade com todos os dentes de fora. Culpa sua por ser tão medroso. Seung-kwan estava chocado, Han Sol estava tirando sarro da sua cara. Aquilo os aproximava de alguma maneira. Eu fiquei com medo sim. Eu tenho sentimentos ao contrário de certas pessoas que descongelaram depois de sair do Titanic. Mas esqueceram de descongelar o coração. Han Sol demorou para entender a indireta, e se acabou de rir quando tudo que acabava de ouvir fez algum sentido. É isso que vocês falam de mim. Isso e outras coisas, mas é melhor deixar pra lá. Pode falar. Eu sei que você fala pelos cotovelos mesmo. Seung-kwan não teve tempo de se sentir ofendido. O ônibus se aproximava e os dois ficaram atentos a ele pois não podiam perdê-lo. Se sentaram juntos e logo reataram a conversa. A troca de olhares se tornava aos poucos mais confortável. Seung-kwan era mais surpreso entre os dois, até aquele dia nunca tinham trocado sequer um bom dia. E naquele momento estavam ali conversando como se fossem muito próximos. Você terminou o trabalho de química? Seung-kwan respirou fundo ao se lembrar do trabalho e no quanto tinha sido difícil terminá-lo a tempo. Sim, foi por pouco, mas como sabe que eu estava fazendo o trabalho? Ouvi o professor falando com você depois da aula. O trabalho fez Seung-kwan se lembrar que aquele era o último dia de aula e que só veria Han Sol quando as aulas recomeçassem. O que foi? Você lembrou de alguma coisa do trabalho? Seung-kwan olhou para Han Sol e o olhar preocupado do seu colega de classe deu coragem para que ele dissesse o que estava pensando. É que, bem, eu gostei de conversar com você e só vamos nos ver no ano que vem. Os dois se olhavam, já tinham consciência de que algo incomum estava acontecendo ali. A maneira como se olhavam, os gestos e o jeito de conversar, tudo ali deixava claro o clima de paquera entre os dois. Podemos nos encontrar durante as férias para sair, sei lá, fazer alguma coisa. Depois de dizer aquilo, Han Sol se deu conta do significado daquelas palavras. Era incrível como os papéis entre os dois se invertia. Han Sol, que sempre era calado e tímido, tomava a iniciativa e deixava de lado sua timidez para dizer tudo o que vinha à sua cabeça. Enquanto Seung-kwan, que era sempre falante e descontraído, se via envergonhado e tomado de uma timidez inexplicável. Quando o clima de romance ficava ainda mais evidente entre os dois. Sair. Tipo sair de verdade. Seung-kwan não conseguia perguntar diretamente o que queria saber e rezava para que Han Sol soubesse do que ele estava falando. Sim, sair, tipo um encontro. Os dois ficaram em silêncio, precisavam daquela pausa para pôr as coisas no lugar. Seung-kwan tinha os olhos arregalados. Tinha mesmo sido chamado para sair. Para ter um encontro? A expressão de Han Sol não continha nenhuma gota de arrependimento pelo que acabava de propor a Seung-kwan. Mas antes que um sorriso largo adornasse o rosto de Seung-kwan, ele se lembrou de algo muito importante. Eu vou para casa da minha avó amanhã, ela mora na ilha Jeju. Han Sol não conseguia esconder sua decepção. Parecia uma rejeição bem educada, talvez até fosse uma desculpa esfarrapada. Ainda podemos sair quando eu voltar. Eu sei que isso tudo é muito estranho, mas acho que vou sentir sua falta esses dias. Assim que terminou de falar, Seung-kwan viu um sorriso nascer nos lábios de Han Sol. Ele sorria e sacudia a cabeça em afirmação àquela proposta. O silêncio estava ali outra vez, mas antes que as coisas ficassem estranhas, Han Sol achou que tinha direito de segurar novamente a mão de Seung-kwan. Afinal, o menor aceitou sair com ele e aquilo queria dizer que os dois teriam algo especial. Estava bem claro que não estavam começando uma nova amizade, a relação dos dois ali era outra. Han Sol ganhou confiança ao pensar naquilo, virou a mão de Seung-kwan para cima e encaixou a sua mão na dele. O outro não se assustou com aquela ação, pois aquele toque era tão bom que só pensava aproveitá-lo. Depois que desceram do ônibus, continuaram de mãos dadas e fizeram todo o caminho até o bairro onde moravam. Eu moro ali. Han Sol apontou para uma das casas no começo da rua. Depois de apontar para sua casa, Han Sol não parou nem largou a mão de Seung-kwan e antes que o menor perguntasse ele se explicou: vou te levar em casa. Seung-kwan tentou conter seu sorriso. Pensava que pareceria um idiota de tanto que sorria por tudo que Han Sol dizia e fazia, mas não podia esconder o quanto se sentia feliz pelo que estava acontecendo. Você sabe onde eu moro? Sei.
Você sabe muita coisa sobre mim. Han-Sol ficou acanhado, era como se estivesse sendo descascado e tudo que guardava tão meticulosamente estivesse sendo exposto. Sim, ele sabia muita coisa sobre Seung-kwan. No começo foi por pura curiosidade, a personalidade dos dois era tão diferente que Han-Sol se sentia intrigado com a espontaneidade do garoto. Com o passar do tempo, mesmo sem querer admitir para si mesmo, Han-Sol observava seu colega de classe com outros olhos. Nunca se atreveu a dar nome ao que sentia por Seung-kwan, mas depois de tudo que havia acontecido naquela noite, não podia mais negar que gostava dele. Seung-kwan estava realmente surpreso com tudo aquilo. Quando chegasse em casa e pensasse em tudo que estava acontecendo, se daria conta da loucura que estava vivendo. Deixaria para se questionar depois, naquele momento só queria aproveitar o que estava acontecendo. Os dois pararam em frente ao portão da casa de Seung-kwan. Era hora de soltar as mãos e se despedirem. O problema era que nenhum dos dois queria que aquela loucura acabasse. Era como se estivessem num sonho totalmente sem sentido e assim que Seung-kwan atravessasse o portão de sua casa a realidade os devoraria. Por que você estava na escola até aquela hora? Eu estava te esperando. Seung-kwan corou, seu peito batia aflito, sentia que sairia do chão e flutuaria de tão bom que era ouvir aquelas palavras. Ainda estavam de mãos dadas e para Seung-kwan aquele contato já não era o suficiente. Deu um pequeno passo à frente e envolveu seus braços ao redor de Han-Sol, se aconchegou ao calor do corpo do outro e se deixou ser envolvido pelos braços do maior. Pensar que teria que esperar até o próximo ano para se reencontrarem, deu aos dois coragem para simplesmente agirem, sem pensar em mais nada. Seung-kwan sentiu a mão de Han-Sol acariciar seu rosto. Viu os olhos cor de mel loiro se aproximarem dos seus. Sentiu a respiração dos dois se misturarem. Era ridículo, mas sentia um frio esquisito na barriga. Eram as tais borboletas de que tanto ouvirá falar. Fechou os olhos e logo sentiu sua boca ser tomada pelos lábios de Han-Sol. Talvez estivessem fazendo as coisas rápido demais, talvez não fosse a hora, mas aquele era o dia de não pensar em nada, o dia de falar tudo o que vinha à cabeça, o dia de abraçar, segurar a mão e beijar alguém com quem havia conversado pela primeira vez. O beijo progredia rapidamente, os lábios, antes frios, se aqueciam um no outro, nenhum dos dois impunha-lhe barreiras ou resistência, aprofundavam quando queriam, buscavam a língua um do outro quando a vontade assim o exigia, as mãos passeavam por onde bem entendessem e conseguissem alcançar, se afastavam minimamente para tomar algum fôlego e logo reatavam buscando a boca alheia com cada vez mais vontade. Ouviram um barulho no portão e se desgrudaram às pressas. Era a mãe de Seung-kwan. Boa noite. A mulher disse se enrolando no seu casaco, tentando se esconder do frio. Entrem, tá muito frio aqui fora. Han-Sol tentava se organizar, arrumava disfarçadamente seu casaco e sua mochila. Desculpe, mas esta tarde eu tenho que ir para casa. É verdade, sua mãe deve estar preocupada também. Obrigada por trazer meu Seung-kwan em casa. A mãe de Seung-kwan apenas observou o rapaz se curvar e acenar para se despedir. Por causa do frio correu de volta para dentro de casa. Seu filho querido já estava em casa são e salvo e ela podia enfim dormir sossegada. Seung-kwan esperou que a mãe entrasse na casa e foi até Han-Sol, deu mais um beijo no rapaz, não tão longo nem tão intenso quanto o primeiro, queria apenas poder finalizar um beijo que não fosse da maneira bruta que tinha acabado de fazer. Durma bem. Han-Sol sorria entre os lábios do menor, estava feliz por ganhar mais um beijo antes de ir embora. Seria agoniante ter que esperar até o ano seguinte para terminar o beijo que havia sido interrompido repentinamente. Não sei se vou conseguir dormir essa noite. Os dois se abraçaram novamente, seus braços apertavam tanto o corpo um do outro a ponto de prenderem a respiração por alguns segundos. Ficariam naquele abraço por muito tempo se o telefone de Han-Sol não tivesse tocado. Eu tenho que ir embora, minha mãe já tá me ligando. Han-Sol teria ido embora naquele momento, mas o biquinho nos lábios de Seung-kwan não permitia que ele movesse os pés do chão, não antes de ter aqueles lábios novamente grudados aos seus.